Então vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui geral. O que eu gosto agora, eu estou colocando assim, está ficando melhor para poder registrar as presenças. Então tem 11 presentes, né? Comigo 12. Então hoje, como eu disse, nós vamos finalizar a parte de de colinérgicos, tá? E posteriormente, na semana que vem, e hoje ainda, se Deus quiser, até meia-noite, eu solto para vocês os exercícios, tá? E aí vocês vão poder se divertir aí durante a semana, né? Diversão boa, né? Bacana? Então vamos lá. Só uma rápida passada aqui para relembrar, para quem não está esquecido, né? Nós começamos a falar de sistema nervoso periférico, trabalhando especificamente com colinérgico. Aí eu falei um pouquinho sobre a organização do sistema nervoso, a divisão em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Lembrando, né, que o sistema nervoso periférico tem, então, nervos e gânglios, né, terminações nervosas. Então, os nervos, que são aqueles nervos cranianos, e os espinhais. Os nervos cranianos estão, né, divididos, aí, lá, saindo do encéfalo, em nervos sensitivos, motores e viscerais. E ainda tem a medula espinhal, que recebe também nervos que são basicamente sensitivos ou motores, tá? Bacana. Então vamos lá. Os gânglios, lembrando, são conexões, né, entre o sistema, principalmente no sistema nervoso autônomo, né, que eu tenho os gânglios aí formados, alguns próximos à própria medula espinhal e outros que estão mais próximos aos órgãos efetores, dependendo do tipo, né, além das terminações nervosas, obviamente. Então, o sistema nervoso dividido, então, periférico dividido em somático, que é aquele que a gente controla, e visceral, que é aquele que a gente não controla. O somático divide-se, então, em aferente, que é aquele que leva as informações para o sistema nervoso central, e o eferente, que traz a informação do sistema nervoso central. Então, responsável pela motricidade voluntária, ou seja, os movimentos que eu determino, que eu comando. Assim como a sensorialidade consciente, ou seja, aquilo que eu sinto e sei que estou sentindo. Cheiro, sabor, dor, calor, né, frio, seja lá. Então, eu tenho consciência dessa sensorialidade, tá? Do outro lado, também tem, no visceral, eu também tenho divisão entre aferente e eferente, sendo que o eferente, né, que é o que efetua as ações propriamente ditas, ele é o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele não depende da nossa vontade para acontecer, né? E ele está dividido entre simpático e parasimpático. Basicamente, né, lembrando a estrutura deles, né, eu tenho o somático aqui, que, como eu disse, ele tem uma conexão direta com a musculatura, principalmente a musculatura estriada, né, fazendo então a liberação de acetilcolina na sua terminação e promovendo a contração muscular. No sistema nervoso simpático, eu tenho então também a liberação simpático e parasimpático, né? Eu tenho a formação desses gânglios, que são a comunicação do neurônio pré-ganglionar com o pós-ganglionar. No sistema nervoso simpático, essa conexão acontece próximo à medula espinhal, né? Eu tenho então uma fibra pré-ganglionar curta e pós-ganglionar longa. Em todos eles, o neurotransmissor é a acetilcolina, ou seja, em todos os gânglios o neurotransmissor é a acetilcolina. Tá? No simpático, geralmente, a substância que é produzida no final do processo, ou que é liberada no final do processo, é a norepinefrina. Existem algumas exceções na glândula sudorípara, mas normalmente é ela que vai produzir, né, os efeitos relacionados aí com o simpático. O simpático também pode não ter uma ligação ganglionar quando ele se liga diretamente na adrenal, né, na glândula adrenal, lá na parte medular, fazendo com que essa glândula, então, produza epinefrina e norepinefrina, que vai ser liberada no vaso sanguíneo e vai atuar no sistema. Inclusive, ontem eu fiz uma questãozinha para o pessoal da turma de segunda-feira, de FISFAR,
justamente em cima disso, né? Eu tenho aqui, ó, uma comunicação entre o sistema nervoso simpático, liberando a norepinefrina, diretamente no coração, diretamente na musculatura lisa, diretamente nas glândulas, e que vai provocar um efeito direto. Ou seja, eu tenho uma placa neural aqui, que vai estar ligada lá no coração, então eu libero norepinefrina e meu coração vai bater mais rápido, né? Agora, meu coração pode bater mais rápido também se eu liberar na corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea levar esse neurotransmissor lá para o coração, né? Então, são duas possibilidades. Quando eu tenho essa ligação direta com o órgão, eu chamo isso aqui de comunicação parácrina, ou seja, para é o que está próximo, né? Então, é a célula aqui, o caso, o neurônio, comunicando com a fibra muscular cardíaca aqui, né? Estriada cardíaca, promovendo então a contração, aumenta a frequência de contração desse coração. Ao passo que aqui, quando eu libero na corrente sanguínea, a mesma substância, estão vendo? Norepinefrina e epinefrina. Só que nesse caso a comunicação ela não é mais parácrina, porque ela não está pertinho, mas ela está sendo levada pela corrente sanguínea. Então, nesse caso, é uma comunicação endócrina. Então, eu gosto até de dividir. Eu falo que essa norepinefrina aqui, que é liberada diretamente na junção neuromuscular ali, ela vai estar atuando como neurotransmissor. Ao passo que esse daqui, né, como alguns autores descrevem, vai funcionar como um neurohormônio, né? Por que hormônio? Porque é o hormônio que está sendo, que é transportado aqui pela corrente sanguínea, então. Já o parasimpático, ele tem liberação de acetilcolina tanto na pré-ganglionar quanto na pós-ganglionar. E anatomicamente ele é diferente, né? Então, o parasimpático tem uma fibra pré-ganglionar longa e uma pós-ganglionar curta. Outra coisa que diferencia esses dois sistemas, né, essa divisão do sistema nervoso autônomo, é que o parasimpático, as fibras saem dessa região aqui, que está dentro do crânio, e dessa região aqui, que está dentro do osso sacral, né, do sacro, né? Então eu chamo aqui de crânio, o parasimpático ele é crânio sacral, ao passo que o simpático, que ele vai aparecer que é ao longo da coluna vertebral, né, próximo à medula, e na região principalmente, estão vendo aqui, ó, que está amarelinho, essa região que a gente chama de torácica e a região lombar, aqui está errado, é lombar. Então, ó, tóraco-lombar, então a região tóraco-lombar. Então, o parasimpático é crânio sacral e o simpático é tóraco-lombar. Beleza, são as diferenças. Aqui só mostrando os efeitos, beleza. Os receptores, é importante a gente entender aqui a acetilcolina, né? Mostrando a acetilcolina. A acetilcolina tem como característica essa amina quaternária que está aqui, né? Então, a 3 CH3, 3 grupos metil, e mais né, esse éster, né, que vai estar sendo formado aqui com o ácido acético, né? Então, o acetato e aqui a colina. Então, eu vou formar aqui a acetilcolina, ok? Como é que ela é sintetizada? Então, eu pego a colina acetiltransferase, pego aqui meu ácido acético, né, junto com a colina e formo então a acetilcolina. Então, a colina está aqui, o ácido acético, que é proveniente da acetilcoenzima A, né, e transfiro então, tiro essa acetilcoenzima A, né, tiro a coenzima A, e o grupo acetil dessa coenzima vai ser transferido então para a colina, formando a acetilcolina. Depois que ela exerce seus efeitos, ela é degradada então, né, por hidrólise, produzindo então a hidrólise do grupo éster, formando então novamente o acetato, o ácido acético, e aqui a colina novamente. Essa síntese ocorre no citoplasma, entretanto, a acetilcolina necessita entrar nas vesículas sinápticas.
E quando ocorre, então, um estímulo, essa vesícula se une à parede, desculpe, à membrana plasmática, né, do neurônio, e por exocitose ela é liberada aqui, então, na fenda sináptica, interagindo com os receptores pós-sinápticos. Quando ela termina seu efeito, então ela é quebrada, como a gente falou, em colina e acetato, a colina é recaptada para produzir novamente acetilcolina. Beleza? Aqui é o mais do mesmo. Aqui é a estrutura da acetilcolina. Então, como eu disse, aqui é originariamente a colina e aqui o grupo acetil. Né? Então, ácido acético, depois ela sendo quebrada, né? E colina. Aqui, gente, são drogas que são, vamos dizer, denominadoras dos receptores colinérgicos, que são a nicotina e a muscarina. A nicotina e muscarina. Beleza? Então a gente divide basicamente os receptores em dois grupos. Os nicotínicos, que são os que ligam com a nicotina, que são todos eles, tanto os neuronais quanto os musculares, são ionotrópicos. Isso quer dizer que eles são canais iônicos, que vão abrir ou fechar, na verdade vão se abrir na presença da acetilcolina ou de alguma droga que exerça, que se ligue no mesmo lugar. Tá? Já os muscarínicos, de todos os tipos e subtipos, eles são metabotrópicos, ou seja, estão acoplados à proteína G. Bacana. Então aqui, né, os 5 tipos de receptores muscarínicos, né? Então os muscarínicos, eu tenho diversas localizações, né? Aqui quando a gente está falando no coração, por exemplo, né, a gente falou lá que a adrenalina aumentava a frequência cardíaca, mas eu tenho o receptor muscarínico M2, né? Muscarínico 2, lá na célula cardíaca, que vai fazer justamente o efeito contrário. Lembrando que simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Funcionalmente, eles trabalham de maneira inversa. Um faz uma coisa funcionar de um jeito, o outro faz a coisa funcionar do jeito oposto. Né? Então, cada um, eles estão sempre numa briga um com o outro aí. Tá? Na verdade, não é uma briga. Na verdade, eles estão num equilíbrio muito bom, né? Nós é que muitas vezes avacalhamos esse equilíbrio aí, usando determinadas substâncias. Bom, aí vai. Beleza, então estão neurônios, tem células parietais, né, gástricas, que vão então estimular a produção de suco gástrico. Estão na bexiga, na medula, nas glândulas exócrinas, né, estimulando a liberação de substâncias aqui pelas glândulas exócrinas, e nos músculos lisos, promovendo contração muscular. Então, gente, esses aqui são os principais, tá? Esses dois últimos aqui nós não trabalhamos nele, não. Aqui, ó, quando a gente fala de músculo liso, né, músculo liso é geralmente a contração, mas no músculo cardíaco, geralmente eles levam à diminuição da atividade. Bom, então os receptores, como eu tinha dito, muscarínicos do tipo M1 e M3, eles funcionam da mesma forma. Eles estão acoplados aí às proteínas G e vão, em última análise, produzir os mediadores intracelulares, os segundos mensageiros, que são o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. Isso tudo porque a acetilcolina, ao se ligar aqui a esses receptores, ela desencadeia uma série de eventos que vão, então, acender, né? vão ligar a fosfolipase C, que é a enzima que vai produzir, então, o diacilglicerol e o trifosfato de inositol, todos eles decorrentes da degradação de fosfolípidos de membrana. De fosfolípidos, né? De forma geral. Beleza. Aqui os receptores do tipo M2, também ligados à proteína G, só que o efeito aqui é diferente. Essa proteína G aqui, ela vai diminuir a atividade da adenilato ciclase, que é a enzima responsável pela ciclização do AMP, né, a formação do AMP cíclico. Então, essa enzima para de produzir o AMP cíclico. Como o AMP cíclico é um importante segundo mensageiro, né, que vai ativar uma série de outras enzimas ali dentro, se eu inibo a produção dele, eu inibo a atividade daquela célula. Tá? Outra coisa que essa ligação com essa proteína G1 faz é a abertura de canal de potássio,
então sai carga positiva, eu aumento a diferença entre cargas positivas do lado de fora com as cargas negativas do lado de dentro, então eu produzo uma hiperpolarização, ficando muito mais difícil, então, né, tá vendo aqui, causa hiperpolarização, e com isso vai lentificar, vai diminuir o ritmo da frequência cardíaca. Como já tinha falado. Os neurônios, desculpe, os receptores nicotínicos, então eu tenho dois tipos, que seria os neuronais, está simbolizado com esse N menorzinho aqui. Então eles estão ligados a canal iônico, como eu disse. No caso desses, que estão ligados aos neurônios, naquelas comunicações ganglionares que nós vimos lá, vocês viram, né? Todos os gânglios eu tenho, então, receptores, eu tenho a acetilcolina sendo liberada. Portanto, eu vou ter receptores para acetilcolina lá. E os neuronais, os nicotínicos neuronais, são os mais importantes. Então, olha lá, ela é composta por 5 proteínas, 3 do tipo beta e 2 subunidades alfa. As 2 subunidades alfas têm que estar ligadas para poder haver, então, a abertura e, com isso, o influxo, a abertura do canal e, com isso, o influxo do sódio. Os do tipo M, ou seja, muscular, são basicamente a mesma coisa. Tanto é que se eu mudar aqui muito rapidamente, às vezes as pessoas nem percebem, né, que mudou. Então, por quê? Aqui ó, eu tenho também 5 subunidades, só que essas subunidades elas já são distintas. As 2 alfas permanecem, mas eu só tenho uma beta. As outras são a delta e a gama. Elas também dependem da ligação da acetilcolina para poder começar a produzir, né, abrir o canal e produzir, então, a despolarização a partir da entrada de sódio. Tá? Então, é basicamente isso. Aqui, ó, quando eu tenho esse aqui na junção neuromuscular, essa abertura do canal de sódio vai causar despolarização e, consequente, propagação daquele potencial de ação. Tá? Bom, então aqui a gente discutindo um pouco da REA, né, que é a relação estrutura-atividade. Então a distância entre o N quaternário, que é esse daqui, e o éster, que é esse de cá, é de suma importância para a atividade. Tá? Isso aqui a gente chama de ponte etilênica. Por quê? 1, 2, né? 2 carbonos é etil, né? Então eu tenho um éster aqui, então ela vai ser etilênica, então é uma ponte etilênica, ok? Se eu tenho menos, ou se eu tenho mais carbonos nessa ponte, eu vou ter uma dificuldade de exercer o efeito. Lembrando, a maior parte desses neurotransmissores, eles têm um sítio de acoplamento próprio. Então, as distâncias têm que estar sendo mantidas para que esse efeito continue a acontecer. O grupo éster, né, também é muito importante. Então, essa presença desse grupo éster e da dupla ligação com o oxigênio aqui. Né? Então, quando eu não tenho o grupo éster ou quando eu não tenho o dupla O aqui, isso também é ruim para a atividade desse fármaco. Então, isso aqui, gente, é uma das primeiras coisas quando a gente vai fazer um planejamento de um fármaco, é justamente conhecer a sua relação estrutura-atividade. Então guardem isso, né? Que é fundamental que a gente conheça o grupo farmacofórico. O que é responsável realmente pela atividade. Então a gente está vendo, né, e como é que isso é descoberto? Você vai tirando uma coisa, vai colocando outra, vai verificando se a atividade continua. Se ela continuar, aquilo que você não tirou provavelmente está formando lá o grupo farmacofórico. Tá? Agora, se você substituiu alguma coisa, tirou alguma coisa e deixou de fazer efeito, aquilo ali provavelmente vai fazer parte então, do grupo farmacofórico. Tá? Então, apresente pelo menos 2, né, do grupo, né, menos 2 grupos metil ligados ao nitrogênio é importante para a atividade. Então, se tiver metil... Agora, aqui já tem uma substituição por um grupo etil, ou seja, com 2 carbonos. Aqui só tem 1 carbono. Nesse de cá, eu tenho 3 grupos etil, ou seja, 3 grupos com 2 carbonos. E o que isso aqui vai fazer? Né? Isso aqui vai prejudicar a atividade. Né? Por quê? Provavelmente por interação ou dificuldade estérica mesmo.
ou seja, de caber naquele lugar, né? Então, lembrando, né, o exemplo da chave fechadura que se fala entre agonista e receptor, aqui funciona muito bem. Se eu tenho uma chave que é maior do que o buraco da minha fechadura, não vai entrar, tá? Não consigo fazer entrar. Aqui, ó, esses dois grupos aqui estão possibilitando, então, a entrada dessa chave na fechadura. Ele vai ter atividade. Mas esse daqui, né, não consegue entrar. Portanto, né, vai ter uma atividade ruim. Muito bem. O grupo metil, né, aqui, né, esse grupo metil aqui na função acetox, né, que é nesse grupo aqui, né, da dupla ligação, né, do éster, do grupo éster, ligado ao grupo éster, ela é fundamental, né? E ela tem que ser próxima ali, ó, tá? O grupo metil aqui, rapidinho. Se eu substituo isso, por exemplo, por um CH3, isso aí já dificulta a atividade, né? Já é ruim para a atividade. Por quê? Provavelmente também pela existência de alguma região no meu receptor que não cabe esse grupo metil ali, né? Beleza. Então, a interação, né, que é as conclusões da REA, a interação complementar entre a acetilcolina e o sítio, né, acontece, tem uma complementa a outra, um liga com o outro. Grupos metílicos interagem com uma região hidrofóbica pequena. O grupo éster reage com a ligação de hidrogênio. Geralmente, onde eu tenho oxigênio, eu vou formar ligações de hidrogênio, né, com hidrogênio dos aminoácidos que estão compondo aquele receptor ao redor dessa substância química. Tá? O nitrogênio quaternário interage por ligação iônica. E aqui nós vamos ver hoje ainda, falando ali que não só os fármacos, não só a acetilcolina, mas os fármacos colinérgicos e anticolinérgicos, eles precisam se ligar no receptor, né? E, aparentemente, esse nitrogênio quaternário aqui, ou essa carga aparecendo nesse nitrogênio, é fundamental para que o efeito aconteça, né? Porque ele é como se funcionasse, então, como uma âncora na ligação do fármaco com o receptor. Então, aqui mostrando essa situação do sítio, né? Então, aqui dá para a gente entender que provavelmente um desses grupos CH3 vai estar para fora, e aqui dentro desses bolsões hidrofóbicos, né, vai haver então a ligação dos outros dois grupos. Agora, se eu tiver aqui um grupo etil, vocês podem perceber que vai dificultar a entrada nessa posição, certo? Da mesma forma, essa carga positiva gerada aqui é que vai fazer ligação com o aminoácido que está aqui na frente, esse ácido aspartico que está aqui na frente, que tem carga negativa, né? Então, uma ligação, né, uma interação do tipo iônica, né? Os grupos, os oxigênios que estão compondo, então, esse éster, eles vão interagir, então, provavelmente, com os hidrogênios, formando, então, essas ligações de hidrogênio. E aqui o nosso outro bolsão hidrofóbico, que a gente viu aqui, se eu colocar um grupo a mais aqui, ele vai provavelmente empurrar e dificultar essa interação e todas as demais, né? Aqui só mostrando, aqui é uma força de Van der Waals, que vai estar incluindo. Aqui são ligações de hidrogênio. Aqui é ligação iônica, né, acontecendo, como formação de íon, e é a mais forte aqui nesse caso. E as outras duas também de Van der Waals. Então, Van der Waals, Van der Waals, Van der Waals. Os grupos metil, todos ligando por Van der Waals, e, né, um hidrogênio aí, uma ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio aí, com os oxigênios, e a formação iônica aqui. Beleza. Então, eu falo aqui no sítio de ligação, principalmente lá na região dos muscarínicos, porque no outro não, né? No outro vai interagir com aquela estrutura lá do receptor propriamente dito nicotínico, né? Então, aqui o que provavelmente acontece? Aquele grupo
nitrogênio, né? Aquele nitrogênio com 3 substituições com carga positiva, faz com que os anéis aromáticos dos aminoácidos adjacentes àquela estrutura do receptor, né, gerem aqui um campo iônico, né, iônico assim, né, aqui o que a gente chama aqui de dipolo, é um momento polar, né, eu aumento a polaridade dessa molécula e dessa, e vou formar uma carga aparente negativa aqui, no núcleo desse anel aromático, e uma carga positiva mais acima, ou seja, eu aumento a polaridade da molécula. E, ao mesmo tempo, essa carga positiva aqui vai interagir com essas cargas aparentes negativas que se formaram aqui nos núcleos desses aromáticos ali. Tá? Uma coisa interessante é que essas moléculas da acetilcolina, ela não tem dupla ligação, e por não ter dupla ligação, isso caracteriza uma coisa, né, uma coisa muito interessante nela, que é a possibilidade de ocorrer, então, rotações. Então, eu posso rodar, isso aqui pode girar, né? Girar em torno desse oxigênio, girar em torno, né, desse grupo metil, desse carbono aqui. Só esse oxigênio com esse carbono, esse oxigênio não consegue girar. Mesmo assim, pode haver outras interações, nós vamos falar depois. Tá? Mas eu tenho várias posições onde eu posso observar giros. Lembrando, toda molécula tende a ficar na posição que mais lhe dá estabilidade. Isso é como nós também, né? Você está no lugar, está recebendo bem, ou está agora mora num lugar legal, então você está estável, né? Quando você está estável, você não quer muito sair daquela situação, né? Agora, até o pessoal, né, de marketing, de tudo mais, fala assim, que a estabilidade leva à estagnação, né? Então, se você está muito estável, está muito confortável, aí você fica estagnado. Mas é o que acontece na natureza, né? Os átomos também, as moléculas também agem assim. Quanto mais estáveis estiver, né, menos elas vão sair da posição, mais elas vão se mexer. Então é sempre o distanciamento máximo possível entre essas moléculas, entre esses átomos que compõem a molécula. Tá? Então possui diversas ligações com rotação livre, possui grande número de conformações. Então se eu posso gerar aqui e ali, ou fazer combinações desses giros, eu vou ter conformações diversas. A conformação ativa não é necessariamente a conformação mais estável. Isso é uma coisa importante, né? Então, conformação da acetilcolina, né? Essa aqui na projeção de Newman. Isso aqui, gente, só para vocês entenderem essas figuras, eu fiz hoje de manhã, antes de sair para trabalhar para Betim, eu resolvi gravar um videozinho sobre isso, tá? Eu acho que vai ser mais... eu vou postar ele depois na outra página que eu tenho, mas eu acho que agora, se vocês assistirem, fica mais fácil e a gente ganha tempo também do que se eu fosse desenhar para explicar isso daqui, tá? Então, só um segundinho. Deixa eu fazer o compartilhamento, então, deixa eu encerrar esse compartilhamento, né? E deixa eu compartilhar, então, o vídeo. Só uma coisa, deixa eu voltar lá, porque se eu não acionar o áudio, vocês não conseguem ouvir, né? Acho que tem um negócio aqui, opções aqui, incluir áudio do sistema, isso. Beleza. Então vamos lá. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me dão um toque aqui, tá? Bom, beleza, pessoal. Então vamos tentar entender uma das formas de representação espacial de uma molécula, né, que é a chamada projeção de Newman. É só para poder a gente conseguir visualizar mais ou menos a distribuição dos grupos dentro do espaço. Isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, a questão de interação entre grupos e a possibilidade que há, então, de conformações dentro de uma mesma molécula.
Só para poder exemplificar, então, eu vou pegar aqui, vamos desenhar uma molécula bem simples aqui. Vamos pegar o etanol, por exemplo. O etanol, a gente sabe que tem, então são 2 carbonos, né? E esses 2 carbonos, eles vão estar ligados, então, com, no caso, né, um hidrogênio, 2 hidrogênios aqui, e aqui eu vou ligar uma hidroxila, tá? Beleza. Do outro lado, vou até representar de uma cor diferente para ficar mais fácil depois da gente entender, mas lembrando que o hidrogênio é o mesmo, tá? Então, nesse caso, esse outro carbono aqui, ele vai também estar ligado com 3 átomos, né? No caso, 3 átomos de hidrogênio. Beleza? Bom, esse daqui, então, que está com o grupo substituinte, eu vou chamar, então, de carbono 1. E esse daqui vai ser o carbono 2. Eu vou colocar aqui em vermelho, deixa eu voltar aqui para a gente lembrar aqui. Tá? Então, esse é o 1, porque ele está com a hidroxila aqui, né, alcoólica. Bom, vamos imaginar agora uma situação seguinte, né, que eu tenho uma pessoa aqui, tá? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, uma pessoa que está olhando esse... Isso ficou meio adunco, mas tudo bem. Né? Então, essa pessoa está aqui olhando essa molécula nesse ângulo, ou seja, tendo como eixo os 2 carbonos. E com um outro detalhe, ele está olhando a partir do carbono 1, certo? Então, aqui é os 2 carbonos, e ele está olhando, então, a partir do carbono 1. Bom, a gente considerar que os 2 carbonos são do mesmo tamanho, né? Se eu olhar a partir desse eixo, eu vou observar alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou ter um carbono, vou representar ele aqui redondinho, né? Esse carbono, então, ele vai ter a ligação com outro carbono, só que eu não consigo visualizar, porque esse carbono aqui, que é o carbono 1, né? Ele vai estar eclipsando, ou seja, está escondendo lá no fundo o carbono 2. Bom, eu sei que esse carbono 1 ele faz também mais 3 ligações, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, vou representar as ligações dele, então. Olha, eu sei que uma é com a hidroxila, não é isso? E as outras 2 são com átomos de hidrogênio. Bom, e o carbono 2, já que ele está eclipsado, como é que né, que ele está escondido ali atrás, como é que eu vou visualizar? Bom, eu não vou visualizar diretamente, né? Mas eu posso imaginar que ele está ali atrás, não posso? Bom, essa pessoa sabe que tem 2 carbonos, ela está vendo só um. Está vendo esses hidrogênios, sendo que esse daqui está aqui, provavelmente, esse daqui aqui, e esse outro, essa hidroxila, está aparecendo aqui, então. E os outros carbonos lá no fundo? Bom, esses eu posso visualizar, né? Carbono, melhor dizendo, os outros hidrogênios, esses eu posso visualizar. Olha como é que eles vão estar, né? Vamos imaginar, então, que eles estão numa forma de estrela, tá? E essa é a tendência, normalmente essa é a forma mais estável, ou seja, quanto mais distante os átomos estiverem uns dos outros, mais estável vai estar a molécula, né? Então, eles tendem a ficar nessa posição, que é uma posição mais estável. Então, essa representação está mostrando, então, esses que estão em vermelho são aqueles hidrogênios aqui de trás. E esses que estão em preto são os 2 hidrogênios mais a hidroxila aqui da frente. Esse, então, é o carbono 1 e o carbono 2 eu não consigo visualizar lá no fundo. Obviamente, outras possibilidades de conformação, né? Bom, vamos pensar, então, numa outra possibilidade de representação aqui, né? Bom, essa é a forma mais estável, a forma de estrela aí, né? Mas eu tenho outras possibilidades. Vamos supor que, agora eu queria que tivesse feito isso na primeira, não apareceu, né? Isso é automático aqui do programinha. Mas, vamos imaginar aqui, continuo o meu carbono 1, né? Continuo visualizando, vou colocar aqui nas mesmas posições o hidrogênio, os hidrogênios, melhor dizendo, e a hidroxila. Entretanto, agora eu vou
representar uma forma eclipsada, não só do carbono, que já está lá atrás, mas também dos hidrogênios. Ó. Esses hidrogênios eles vão estar aqui presentes também, ó, certo? Só que, como fica difícil de eu representar um atrás do outro, assim, certinho, eu coloco aqui um do lado do outro, tá? E isso aqui eu chamo de forma eclipsada, então. Então, forma de estrela, forma eclipsada. Beleza? É isso. Né? Agora, o que é importante observar aqui é qual que é o eixo que está sendo observado. Então, aqui é de carbono 1, carbono 2. Né? Então, esse é o eixo que eu estou visualizando. E por isso eu consigo essas representações aqui. Valeu? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Alguma dúvida? Porque aqui é que nós vamos ver agora a conformação da acetilcolina, usando justamente aquela representação de Newman, né, da projeção de Newman. Só que a acetilcolina, ela tem muito mais carbonos, melhor dizendo, tem muito mais posições do que aquele, né, o etanol. Nesse caso aqui, eu tenho, né, o primeiro carbono, estou colocando aqui próximo à dupla ligação, então daquele do grupo metil aqui, né? Então é 1, esse carbono aqui, 2, que é esse carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio, e também forma aqui o éster, né? A posição 3 aqui, a posição 4, 5 e a posição 6, esse metil aqui. Beleza. Olha só, então aqui nessa cadeia eu tenho essas posições. Aqui está me dizendo que eu vou fazer a observação olhando, né, as posições 5 e 4, ou seja, o observador nesse momento está olhando aqui para o carbono 5, né, e o 4 está lá no fundo, escondido. Então, esse daqui é o carbono 5, e lá no fundo eu tenho a minha, escondido lá o meu outro carbono 4. O que eu vou conseguir visualizar ali? Né? Ó, aqui eu estou vendo, então, né, eu coloco, esse grupo metil veio para cima, ó, tá vendo? Esse N, o grupo N, né, com os 3 metil, está aqui na parte de cima. E os 2 hidrogênios aqui, estão um aqui e o outro aqui. Agora, esse carbono aqui, o que ele tem ligado nele? Ele tem ligado todo esse grupo acetil aqui, não é? E mais 2 hidrogênios, certo? Então, ó, eu consigo ver esse carbono aqui? Não, né? Mas os hidrogênios dele, ó, aqui inclusive estão para cima também, estão mostrando aqui ele para cima, ele para cima. E aqui embaixo vai aparecer então o grupo acetil, esse éster, né? Que vai, né, do ácido acético aqui, então, formando esse grupo acetil. Beleza? Bacana. Aqui eu já vou olhar outro grupo, outras posições. Tá? Que aqui eu estou olhando que posição? Eu estou olhando a posição 4 e atrás eu estou escondendo esse oxigênio. Ó. Meu olho está na posição 4. Estão vendo aqui? Posição 4. Então, o que eu consigo visualizar? Ó? O que eu tenho no 4? Ó, se eu olhar para o 4, eu vou ver 2 hidrogênios e vou ver esse grupo todo aqui, esse grupo do nitrogênio ligado aos 3 grupos metil, né? E é justamente isso que eu estou vendo aqui, ó, né? Tem um carbono aqui também, né? Tem esse carbono. Então, esse carbono está aqui, ó. Ele está ligado a 2CH2 também. E ele tem aqui, ó, né, a posição 4. Ele tem esse hidrogênio, está aqui. Esse hidrogênio está aqui. E essa turma toda aqui, ó, esse carbono, mais esse nitrogênio, né, eles estão nessa parte de baixo aqui. As mais estáveis, gente, a posição mais estável, principalmente quando eu tenho grupos volumosos, é que eles estejam na posição
como a gente falou ali, né, invertida, né, uma com a outra. Um está para cima, outro está para baixo. Eles não se encontram, eles não se eclipsam, né? Porque vai haver uma repulsão natural entre eles. Tá? Isso aqui a gente chama de forma anti, né? O formato aqui, ou da conformação anti. Né? Um está em contraposição ao outro, é anti o outro, né? Então está fora, está longe do outro. Então a tendência é essa. Tá? Entretanto, né, a conformação que é mais ativa não é aquela aqui, não é essa. Né? Não é essa daqui que eu tenho, a forma antes, mas a forma que é chamada gauche, não é a eclipsada. Então eu tenho três possibilidades, só para a gente entender aqui, né? Eu tenho três possibilidades. Deixa eu ver se dá para escrever aqui, não estou com meu escrevedor aqui não. Eu tenho a posição anti, tá? A anti, que é aquela anterior que nós vimos ali. Eu tenho a eclipsada, que seria, né, esses dois grupos, um grudado no outro, um na frente do outro, escondendo o outro. E, nossa, escrever com mouse é ótimo. Eclipsada. Eclipsada. Beleza. Forma anti, forma eclipsada. E eu tenho essa daqui, que não vou escrever, porque está dando muito trabalho para escrever, que é a forma gauche. A anti é essa onde eles estão afastados, é a mais estável. Eu tenho a forma eclipsada, que é a mais instável, ao contrário, né? E que então é a forma mais ativa. E eu tenho essa forma gauche, que é a forma onde ocorre, então, as interações. Tá? Beleza? Então é isso. Entender que a forma mais ativa da acetilcolina, principalmente na ligação com os receptores muscarínicos que nós estamos falando, é essa forma gauche, que vem aí do francês. Né? Se não me engano, significa esquerda. Né? Coisa assim. Bacana. Não sei se alguém aí sabe francês. Bacana. Então, nas conformações ativas da acetilcolina. Então, né, eu tenho, para poder entender isso, né, como é que eles foram descobrindo? Eles foram olhando através de alguns análogos rígidos. Vocês veem que aqui, como a gente falou, ó, são ligações simples, então isso aqui pode estar girando. Né? Isso pode girar. Isso daqui também pode girar. Né? Beleza. Agora, quando eu faço um ciclo, o ciclo não gira. Né? O máximo que vai girar é esse carbono aqui. Né? Esse carbono aqui pode girar os grupos que estão nele aqui, mas essa daqui, essa estrutura aqui não vai girar. Tá? Então as ligações com rotação livre são bloqueadas pelo sistema anelar. Se eu ponho anéis, eu bloqueio essas ligações. Né? O número restrito de conformações possíveis. Né? Então diminui o número de conformações. Então aqui é o caso da muscarina. Ó, eu sei que a muscarina é ativa, então essas limitações de conformação dela podem me fornecer alguma informação relativa à forma estável da acetilcolina. E foi assim que eles descobriram naquela forma que a gente mostrou ali atrás. Então, várias estruturas sintetizadas, mas não foi possível identificar uma conformação bioativa específica para a acetilcolina. Então, ó, essa daqui é a mais aceita. Entretanto, eu tenho possibilidades diversas delas aqui, e como a gente falou, eu tenho também receptores diversos. E dependendo do receptor, como essa molécula é uma molécula muito maleável nesse sentido, muito versátil, ela pode apresentar uma configuração que seja menos estável, mas que seja menos estável com ela mesma, mas muito estável com o receptor, né? Que seja mais estável com o receptor. Então são duas estabilidades diversas ou diferentes. Eu tenho a estabilidade da própria molécula, ela sozinha, e tenho a estabilidade dela com o receptor. Tá? Então aqui no receptor muscarínico, né,
essa é uma distância aqui do nitrogênio para fazer essa interação, né? Estão percebendo aqui no receptor muscarínico que essa distância é em torno de 4,4 angstrom, tá? Ao passo que no receptor nicotínico, né, já é de 5,9. É bem diferente uma coisa da outra, né? Então, essa distância é bem maior aqui. Então, essas alterações na estrutura podem fazer. Então, por exemplo, a muscarina, como ela tem essa distância aqui fixa, né, entre esse oxigênio e esse nitrogênio, vocês podem perceber que isso vai fazer com que essa distância não se movimente muito, né? O que eu vou causar? Causar que ela só vai conseguir interagir com um tipo de receptor, que é o muscarínico. Tá? Entendido? Então, a distância entre o éster e o nitrogênio é importante para a atividade. Agora, existem também momentos de instabilidade da acetilcolina, né? Ela pode gerar aqui também, né, como a gente falou, uma polaridade, cargas aparentes aqui nesse oxigênio e nesse carbono, e essa carga negativa aqui ser atraída pelaquela carga positiva que está lá no nitrogênio, tendendo a formar uma ciclização, tá? Então, fechar aqui e, com isso, a perda da estabilidade, tá? Então, isso se deve principalmente ao aumento da eletrofilicidade do carbono carbonílico. Esse carbono aqui, ó, que está na carbonila. Isso aqui chama carbonila. Esse conjunto aqui chama carbonila. Então, eletrofilicidade. Fili, nós já falamos aí que filos é amigo, né? Então, aumento da lipofilicidade, a capacidade, né, de atração de elétrons, né? Então, gerando, então, essas diferenças aqui que vão de carga, que vão levar, então, a essa interação maior com a carga positiva lá. Então, é um aumento da reatividade junto a nucleófilos, ou seja, substâncias que tenham, né, essas cargas aqui positivas, né, que tenham a atração para essas cargas positivas. Bom, eu tenho fármacos, né, como tudo, né, e substâncias que são agonistas colinérgicas e, portanto, eu espero que tenham também conformações que batam, né, com alguma conformação da acetilcolina. Bom, primeiro fármaco, né, se eu quero usar a acetilcolina em tratamento farmacológico. Eu sei, por exemplo, que o glaucoma ele é causado por um aumento da pressão intraocular, e que esse aumento, essa pressão intraocular, ela é equilibrada quando eu promovo, então, a miose. Ou seja, a contração da pupila, ela relaxa os ductos ali que fazem a comunicação, né, da humor vítreo e humor aquoso, né? Então possibilita uma maior troca ali, e isso faz com que haja uma diminuição da pressão intraocular. Então, se eu produzo miose no indivíduo, eu diminuo a pressão intraocular. Então, se a pessoa tem o glaucoma, né, por que eu não pingo um colírio de acetilcolina no olho dele? Porque a acetilcolina promove. Eu até posso pingar. Agora, seria eficaz? Né? Bom, eficaz provavelmente seria, né? Ou seja, levaria à miose. Agora, ele seria efetivo, ou seja, eu teria o efeito desejado, diminuição da pressão intraocular, momentâneo só, né? Porque a acetilcolina, ela tem algumas características que impedem que ela atue de maneira muito prolongada. Então, quais são, né, a vantagem de usar, por exemplo, a acetilcolina como um agonista? Bom, primeiro que ele é a chave certa, né? Ele é o meu agonista verdadeiro, o meu natural, né? Então ele é um mensageiro natural. Outra coisa, a síntese dele é facílima, ocorre lá, né? Vocês viram, 2 etapitas só, né? Pequenas. Beleza. Agora, tem uma série de desvantagens. Por ser o mensageiro natural, eu tenho também, isso é importante vocês guardarem, né? Eu tenho também algumas características neles
que o faz pouco utilizável para essas finalidades, fora daquelas finalidades naturais. Bom, primeiro, se eu quisesse um efeito sistêmico da acetilcolina aí, eu poderia dar essa acetilcolina por via oral, um comprimido de acetilcolina, por exemplo? Não, né? Por quê? Porque aquele éster, ele é facilmente hidrolisado no pH ácido do estômago. Então a acidez estomacal quebra aquele éster e o efeito vai-se embora. Então, eu já eliminei a possibilidade de usar acetilcolina por via oral. Né? Isso já é um problema, tem que usar só por via intravenosa. Bacana. Outra coisa, além dessa facilidade aí da atividade no estômago, né, dessa hidrolização no estômago, ela tem uma enzima que é feita para ela. Eu tenho a acetilcolinesterase, ou seja, é a enzima que faz a quebra da acetilcolina. O éster é quebrado, então é acetilcolinesterase, vai quebrar aquele éster. Então vamos dizer assim, a acetilcolina é a chave certa, né? Mas o alicate certo para poder cortar essa chave é a acetilcolinesterase. Então, a enzima própria. Então, além de ser muito específica, ela é muito rápida. Então, à medida que eu administro lá a acetilcolina, se for um colírio, né, eu tenho esterases presentes tanto no sangue quanto, né, nas fendas sinápticas ali, que vão quebrar. Então, quer dizer, fora essa enzima que é específica, a acetilcolinesterase, eu ainda tenho a butirilcolinesterase, a pseudocolinesterase, então, enzimas esterases diversas que vão quebrar essa molécula. Bom, outra desvantagem aí é que ela não é seletiva para receptor. Então, se eu estiver querendo, por exemplo, só o efeito muscarínico, não tem jeito. Porque se eu der acetilcolina, ela vai agir nos dois receptores, muscarínico e nicotínico. Da mesma forma, ela não é seletiva para órgão. Se eu quiser produzir, por exemplo, bradicardia num coração, né? Não adianta eu administrar acetilcolina, né, esperando que ela produza só aquilo. Não. Ela vai atuar lá no estômago, vai produzir hipersecreção gástrica, né? Ela vai estimular a liberação de muco, né? Então, vai ter uma série de coisas que vão aparecer aí, decorrentes, vai produzir amiose. Então, são efeitos que vão aparecer com ela, porque ela não tem seletividade por órgão também. Aqui, gente, só mostrando, então, duas substâncias, né? Na verdade, são duas fontes aqui que eu estou mostrando, que foram descobertas, né, pela história, que são substâncias que vão, então, produzir efeito também, né, nos receptores colinérgicos. Aqui eu tenho a Amanita muscaria, que é um cogumelo de onde se tira a muscarina. Tá? Então a muscarina sai desse cogumelo. E a nicotiana tabaco sai do tabaco, né, do fumo. Né? Então a nicotina também. Esse daqui, como a gente já sabe, vai ter uma seletividade para receptores muscarínicos, e esse daqui vai ter seletividade para receptores nicotínicos. Então a muscarina e a nicotina como agonistas colinérgicos. Qual que é a vantagem? São mais estáveis que a acetilcolina. Gente, a acetilcolina é C maiúsculo, tá? Só que o corretor ortográfico do bendito do PowerPoint não deixa a gente pôr o C maiúsculo. Toda vez que a gente põe, ele volta para ser minúsculo. Algumas vezes eu consigo ganhar dele, mas de vez em quando passa. A maior parte das vezes vai passando, tá? Então, é mais estável que a acetilcolina. Então, por que ela é mais estável? Porque as esterases, as enzimas, não foram feitas para a muscarina, não foram feitas para a nicotina. Né? Então, a gente vai até usar enzimas nossas para quebrar essas substâncias, para poder interromper o efeito. Só que são substâncias que estão emprestadas ali. Né? Então, com isso, o efeito vai ser mais duradouro. Né? Se ela é mais estável, o efeito vai ser mais duradouro.
Outra coisa, eu tenho seletividade pelos principais tipos de receptores. A muscarina, como a gente disse, né? Vai ligar nos receptores muscarínicos, obviamente, e a nicotina dos nicotínicos. Né? E pode também apresentar diferença de seletividade em órgãos diferentes. Né? Então, a muscarina e a nicotina. A nicotina tem um efeito muito grande no sistema nervoso central, também atuando em sistema gastrointestinal e tal. Então, elas têm uma seletividade maior do que a própria acetilcolina. Agora, desvantagens, né? Eles ativam receptores envolvendo outros mensageiros químicos. E outra coisa, eles apresentam efeitos colaterais. A acetilcolina, por si, ela, a própria substância que a gente produz, elas não têm efeito colateral. Ou o efeito que é proveniente aí da própria ação da acetilcolina. Bom, requisitos para um fármaco agonista colinérgico. O que eu tenho que ter para um... Né, se eu vou planejar um fármaco para ser agonista colinérgico, eu tenho que tentar corrigir os eventuais problemas que eu visualizei, né? Vamos só voltar aqui, ó. Quais eram as desvantagens da acetilcolina? Né? Elas ativam receptores envolvendo outros mensageiros. Não, isso aqui. Ela é facilmente hidrolisada no estômago, ela é facilmente hidrolisada no sangue, ela não é seletiva para receptores, não é seletiva para órgãos. Então, se eu vou planejar um fármaco, eu tenho que tentar corrigir esses parâmetros. Então, eu teria que tornar fármacos que fossem mais estáveis no pH ácido do estômago e as esterases, que fossem seletivos por algum tipo de receptor colinérgico, que tivessem seletividade entre receptores muscarínicos e nicotínicos, que tivesse conhecimento, né, o bom para poder planejar isso é que eu tenha conhecimento do sítio de ligação para fazer as substituições certas na molécula, né? E outra, o estudo da relação estrutura-atividade da acetilcolina. Para quê? Para saber qual que é o grupo farmacofórico, o que eu posso mexer, qual que é o responsável pela hidrólise da acetilcolina, qual grupo aonde a enzima acetilcolinesterase liga para poder começar a quebrar a acetilcolina. Então, são coisas que me orientam para onde que eu vou mexer na substância para formar um fármaco novo. Né? Outra coisa que esses agonistas têm que ter, ou seja, no planejamento, que requisitos? Você tem que ter o tamanho correto. Vocês viram lá que aquela ponte etilênica eu não posso ter mais do que 2, né? Se eu tiver, a chance do efeito ser diminuído é grande. A distância daquele grupo metil que está lá no final, né, depois da carbonila lá, né? Então, aquele grupo metil também tem que estar próximo, ele não pode estar lá longe, porque senão ele atrapalha a interação. Então, eu tenho que saber o tamanho correto. Eu tenho que descobrir qual é o grupo farmacofórico, né? No caso específico, são os dois, né? São os dois. É o éster, aquela região do éster, e o nitrogênio quaternário. Então, essas duas estruturas fazem parte do grupo farmacofórico. Então, eu tenho que ter nas minhas drogas agonistas esses dois grupos também. Aumento da estabilidade, ou alguma coisa que valha por eles, tá? Aumento da estabilidade frente a ácidos, e isso a gente já falou, né? É desejado. E aumento da seletividade. Tá? Então, uma das coisas que eu posso fazer, né? Por exemplo, eu posso proteger. Eu sei que a enzima chama acetilcolinesterase. Então, ela vai quebrar o éster, né? E se eu protegesse esse éster? Né? Se eu conseguir arrumar um jeito de proteger esse éster para que a acetilcolinesterase não quebre, eu vou aumentar o tempo de efeito do meu fármaco. Não é isso? Então, eu vou produzir o que a gente chama de impedimento estérico. Eu vou colocar um grupo, tá? Um grupo volumoso ali, né? Que vai proteger a minha função éster, evitando que ela seja quebrada. Tá? O tamanho do grupo que causará impedimento também é importante. Não pode ser grande, tem que ser grande o suficiente para impedir que a enzima ligue, mas não pode ser grande demais que impeça que o fármaco também se ligue no receptor. Né? Que ele interage de alguma forma ali, evitando que ele ligue no receptor.
Eu falo que isso aqui é que nem sogra, né? Sogra, qual que é a distância boa para a gente morar da sogra, né? Então, aquela distância onde ela não pode, né? Tem que ser uma distância suficiente para que ela não possa vir na casa da gente de chinelo, né? Então, não pode ser muito pertinho que ela venha da casa da gente de chinelo, nem longe demais que ela tenha que trazer mala. Então, são duas situações. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso fazer um grupo pequenininho demais que permita que a acetilcolinesterase haja, mas também não posso fazer um grupo grande demais, um volumoso demais, que impeça que esse fármaco que eu estou criando, que ele interaja com o receptor. Então, né, saber dosar aí, né? Deve ser volumoso o suficiente para impedir a hidrólise, mas deve ser pequeno o suficiente para encaixar no receptor, como a gente falou. Então, aqui, algumas das características, né? Se eu colocar um grupo metil aqui, lembra que a gente tinha lá a ponte etilênica, que estava 2 carbonos? Então, eu vou colocar aqui um grupo metil, um outro CH3 aqui ligado, tá? Aqui, ó, primeira coisa, eu tirei um hidrogênio, coloquei um grupo metil, né? Eu tenho uma ligação com oxigênio, eu tenho um hidrogênio que não está representado aqui, e vou ter a ligação com esse restante da molécula aqui. Então aqui eu formei o quê? Carbono, que tem 4 ligações, cada uma delas com um grupo diferente, é um centro assimétrico ou centro quiral, né? Esse grupo metil aqui é um grupo pequeno, correto? Entretanto, ele protege da ação das esterases e promove um impedimento ao ataque nucleofílico, tá? Então, evita que ocorra né, a aproximação da acetilcolinesterase, por exemplo, né? E é pequeno o suficiente para não impedir que haja ligação com o receptor. Essa molécula aqui é a metacolina, tá? Ela é 3 vezes mais estável que a acetilcolina. Ou seja, isso faz com que o tempo de ação dela seja um tempo mais longo. O aumento do tamanho do grupo melhora a estabilidade, mas diminui a atividade. Óbvio, né? Então, pelo que falou, aumentei o tamanho desse grupo, vai ficar mais estável, não vou, né, eu vou demorar mais do que 3 vezes para poder quebrar essa molécula. Entretanto, porém, todavia, contudo, eu não vou conseguir interagir com o meu receptor. Então, vou diminuir a atividade. Mais seletivo junto aos receptores muscarínicos que nicotínicos. Então, ela tem uma atividade maior muscarínica do que nicotínica. Lembrando, aqui é um centro quiral, então o enantiômero do tipo S é mais ativo que o do tipo R. Tá? Beleza. Então, aqui ó, o que gira para a esquerda, o anti-horário, é melhor do que o que gira para o lado do relógio, no sentido do relógio. Bacana. Gente, sugestão, viu? Dei uma lidinha nesse negócio aqui, porque isso aqui volta a cair, viu? Volta a cair, vocês estão percebendo por causa da própria necessidade que vai sendo mostrada aqui. Como é que eu determino, né, se é S ou se é R? Então, por favor, para depois não dizer que o Licínio enganou vocês. Tá? Beleza, então vamos lá. Estereoquímica é semelhante à da molécula da muscarina. Então, se a gente pegar a muscarina aqui, ó, né, essa dupla está aqui em cima interagindo, né? Esse grupo metil, tá vendo? Aqui eu tenho um carbono também. E as distâncias vão ficar mais ou menos parecidas. Ó. Né, tem um aqui e tem depois o oxigênio. Né? Tem um aqui e depois o oxigênio. E a distância aqui foi mantida. E eu tenho ainda esse grupo metil, né, que na verdade não é um grupo metil, né, que está formando aqui um anel de 5 membros heterocíclico. Mas esse daqui também vai dificultar a interação. Tá? Então a muscarina ela é mais estável do que... Só que a metacolina ela é usada experimentalmente para testes laboratórios, mas ela não é usada clinicamente falando. Tá? Outra coisa, vocês lembram que a gente falou lá que podia haver um aumento da eletrofilicidade do carbono, da carbonila aqui, né? Beleza, aqui. Então eu posso usar fatores aqui de planejamento, né, para eletrônicos, né,
para alterar isso, né? Então, a substituição de éster por um grupo uretano, tá? Do éster, né? Eu vou promover, então, né? Eu vou ajudar na estabilização do grupo, né? Então, levarei a estabilização do grupo. Então, ele está ligado aqui, em vez de eu ter um carbono aqui, né? Um grupo metil, vocês lembram? Eu vou ter, então, esse nitrogênio, que eu tenho um par de elétrons livres, que vai distribuir melhor essa carga aqui, né? Então, eu consigo fazer uma migração de carga aqui, né? Dessa dupla ligação entre o nitrogênio e o oxigênio com esse carbono, né? Gerando, então, uma estabilidade maior no carbono. Beleza. Então, aqui é o caso do carbacol. O carbacol, então, ele tem essa substituição, né? Essa substituição, então, do NH2, um grupamento amina, por né, saindo um CH3, né? Então, ele é resistente à hidrólise, né? Isso aqui vai estabilizar toda essa estrutura aqui, né, da carbonila. Ele vai produzir uma duração maior. Lembrando, né, que o NH2 e o CH3 possuem o mesmo tamanho. Ambos ligam-se no bolsão hidrofóbico que tem lá no receptor, né? Beleza. Então, a atividade muscarínica, né, a atividade nicotínica é semelhante dos dois. Então, eles têm uma atividade bem próxima da acetilcolina. Acetilcolina é isso daqui, só trocou isso de cá, né? O carbacol, na verdade, é uma acetilcolina que foi retirado um CH3 e colocado um NH2 no lugar. Quem lembra como é que chama isso? Se chama bioisosterismo, né? Que a gente viu aí. O que eu fiz? Eu retirei um grupo CH3 e coloquei um grupo NH2. Ó, lei de deslocamento de Green. Olha lá, ó. Né? Então, onde é que está o CH3? O CH3 está aqui, ó. Ele é semelhante a um flúor, né? Lembra daquilo, né? Se eu vou colocando hidrogênio, eu vou deslocando para o próximo átomo, né? Então, o carbono com o hidrogênio fica eletronicamente semelhante ao hidrogênio. O carbono com 2 hidrogênios fica semelhante ao oxigênio, com 3 hidrogênios semelhante ao flúor. Agora, quem também é semelhante ao flúor? Olha aqui o NH2. Então, significa que o NH2 e o CH3 são semelhantes ao flúor, consequentemente, um é semelhante ao outro, né? Então, eles são bioisósteros, né? Então, eu posso substituir aqui que não vou prejudicar a atividade farmacológica dele, não vou prejudicar principalmente essa interação, né, lá no bolsão hidrofóbico, né? Porque a carga elétrica dele, eletrônica dele é a mesma, a distribuição eletrônica aqui é idêntica, né? Semelhante, pelo menos, e isso faz com que esse fármaco possa, sim, ser usado com finalidade terapêutica. Ele é mais eficaz, ou melhor dizendo, ele é mais resistente do que a acetilcolina, né? E ele é igualmente eficaz, né? Então, ele tem atividade muscarínica e atividade nicotínica como a acetilcolina. Agora, se eu não consigo usar acetilcolina para tratar glaucoma, o carbacol eu já consigo usar, tá? Então é uma possibilidade, por quê? Porque o tempo, né, a estabilidade dele vai me propiciar isso. O beta-necol ó, tem isso, né, essa substituição com aquele grupo isóster, e ainda tem a introdução do grupo metil. Ó, se esse daqui já estabilizava e esse daqui estabilizava também, então, se eu tenho as duas situações acontecendo, é de se esperar que ele seja, então, muito estável. Outra coisa, ele não vai ser quebrado por hidrogênio, né? Beleza, por rio hidrogênio, acidez. Então, ele é oralmente ativo, eu posso tomar por via oral, tá? E ele aqui, entretanto, por essa presença do grupo metil, vai aumentar a seletividade para receptor muscarínico, tá? Então ele é utilizado para estimular o trato gastrointestinal e a bexiga após
cirurgia. Bacana, já está terminando aqui, tá? Você aguenta comigo mais um pouquinho. Hoje nós gastamos um pouco mais de tempo naquele início lá, conversando sobre a prova. Vamos só finalizar isso daqui, tá? Eu tenho agonistas colinérgicos também, que são, por exemplo, a pilocarpina. Pilocarpina é tirada também de uma planta, tá? Circulada aí, porque é a única natural das três aí, tá? É a Pilocarpus jaborandi, né? Então o pessoal usava lá, né, o jaborandi, tintura de jaborandi, shampoo de jaborandi, para poder o cabelo crescer, né? E o nome vem daqui, né? Pilo é cabelo, né? Pilocarpus, né? Do cabelo. Fio de cabelo. Pilocarpus. Fio de cabelo. Então, a pilocarpina, então seria essa substância que aumentaria o crescimento capilar. Bom, se aumenta o crescimento capilar, eu não sei, mas que ela tem atividade colinérgica, ela tem, né? E do tipo muscarínico. Então, esses 3 agonistas colinérgicos, né, eles estão sendo considerados para uso na doença de Alzheimer, tá? Então, eles são inibidores, né, eles têm atividade inibidora da acetilcolinesterase. Desculpe, hoje os inibidores da acetilcolinesterase são preferencialmente usados, né? Por quê? Porque quando eu inibo a enzima que quebra a acetilcolina, a própria acetilcolina vai desenvolver um tempo maior de efeito lá dentro daquele sistema, né? Mas está sendo considerado também a utilização dessas substâncias aqui para desempenhar o efeito. Beleza? O uso desses agonistas colinérgicos, então, né, os nicotínicos são empregados para miastenia graves, que é uma doença degenerativa, né, uma falha, né, de acetilcolina no músculo esquelético, que a pessoa vai perdendo tônus muscular. Os agonistas muscarínicos, né, seletivos, né, para tratamento de glaucoma, para estimulação do funcionamento de intestino e bexiga pós-cirurgia e tratamento de certos problemas cardíacos aí, né? Por outro lado, eu tenho os antagonistas dos receptores muscarínicos, né? Os antagonistas dos receptores nicotínicos nós não vamos falar agora não, tá? Eu vou deixar para aquela gravação que eu prometi para vocês também. Então vamos lá. Os antagonistas do receptor muscarínico, né? Então, quais são os efeitos clínicos? Para que são usados? Eles diminuem a salivação e a secreção gástrica. Eles relaxam o músculo liso, tá? Então, são muito importantes, por exemplo, para a cólica menstrual, para a cólica renal, cólica intestinal, aquela musculatura, quando tem aquelas dores relacionadas a espasmos musculares, né? Lisos, né? Espasmo muscular liso. Então, eu tenho aí a utilização desses antagonistas receptores muscarínicos. Já que a muscarina estimula essa contração, o antagonista vai estimular, vai produzir o relaxamento, né? Eles também diminuem a motilidade do trato gastrointestinal e da bexiga. Isso aqui pode ser particularmente útil para pacientes, por exemplo, que foram submetidos à cirurgia de próstata e que perderam o controle urinário, né, que tem incontinência urinária. Então, alguns desses fármacos podem ser utilizados. Dilatam a pupila, né, são também usados com essa finalidade. Alguns, quando você vai fazer aquelas consultas lá oftalmológicas, né, vai fazer um exame mais apurado, de fundo de olho e tudo mais das contas, eles usam então esses dilatadores de pupila, que nada mais são do que antagonistas muscarínicos. O uso, então, a gente colocou interrompimento da digestão para a realização de cirurgia, exames oftálmicos, alívio de úlcera péptica, tratamento da doença de Parkinson, eu esqueci de falar, foram os primeiros fármacos aí usados e até hoje ainda são usados na doença de Parkinson. E envenenamento por anticolinestérásicos, como por exemplo alguns inseticidas do grupo dos carbamatos e inseticidas do grupo dos organofosforados. Tá? Muito bem. Então a forma, normalmente, né, aqui é a atropina, que é o principal, ou melhor dizendo, a gente pode dizer que é o fármaco protótipo de toda a classe. Tá? Ela é tirada de uma outra planta. A planta chama atropabeladona. E esse nome foi dado devido a características de quem descreveu isso foi Linneu, né?
Então, isso daí tem muitos anos. Na época dele lá, a pupila dilatada era um sinal de beleza entre as mulheres. Então, elas faziam extrato dessa planta, pingavam no olho e ficavam com a pupila dilatada. Então, depois, né, deu-se o nome então, de atropa belladonna. Beleza. Então, normalmente, aqui eu tenho um centro quiral também, estou observando, né? A estrutura é mais ou menos a mesma, que a gente já conhece. Aqui eu tenho um nitrogênio terciário, entretanto, não é quaternário, não tem carga ainda. Mas, normalmente, quando ele entra no organismo, ele ganha, então, devido à diferença de pH, ele vai ganhar, então, uma carga positiva ali. E, com isso, ele vai ficar similar à acetilcolina. Olha ali, né? Então, eu tenho o nitrogênio aqui, eu tenho a carbonila aqui, tá? Beleza. Agora, está colocado aqui que eu tenho, normalmente na natureza, eu tenho uma mistura racêmica, uma mistura entre os estereisômeros aqui diferentes, né? Os enantiômeros, tá? A fonte, normalmente, é a raiz dessa planta, da belladonna, né? Que foi isolada em 1831, e era usado como veneno, né? Era usado também como fármaco, né, para diminuir a motilidade do trato gastrointestinal, pessoas que estavam com cólicas ou com diarreias profusas, né? Antídoto do envenenamento de organofosforato, nós já dissemos, para a dilatação da pupila, beleza? Os efeitos no sistema nervoso central, principalmente em doses elevadas, vão ser as alucinações. Então, fármacos dessa classe, né, os plantas que têm alcaloides dessa classe, elas são muito empregados para fins recreacionais, onde vai ocorrer, então, a utilização dessas plantas para ter alucinação. Tá? Aqui a sobreposição, bem bacana essa imagem aqui, eles sobrepõem a acetilcolina com a atropina. Então aqui, ó, o nitrogênio aqui, esse carbono aqui batendo, esse carbono aqui escapa, mas esse carbono está ligado aqui, esse oxigênio aqui e esse carbono da carbonila aqui, certo? Ó, então essa estrutura, apesar de ser bem diferente, ela tem distâncias que são pertinentes aí para ligação com o receptor, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora não, mas aquelas ligações são basicamente as mesmas, né? Ligações iônicas, ligações de Van der Waals, que vão então produzir essa forma. Bacana. Aqui uma outra que é bastante conhecida, né? Que é a escopolamina, né? A N-butilescopolamina é a que está embaixo, tá? Aqui é a escopolamina mesmo. Então, o uso, né, é o tratamento de cinetose, né, que é aquela enjoo de viagem, né, e também usado como true drug, ou seja, é a droga da verdade, né, é usado então para obter, como é que fala, informações, né, em inquéritos e tudo mais, né, quando estava, não é inquérito não, interrogatórios, né, então usada para essa finalidade. Agora perceba bem, né? Se eu coloco, né, um grupo, 4 carbonos aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, N-butil, 1, 2, 3, 4, butil, escopolamina. Então, é a minha escopolamina aqui, não, a minha N-butil escopolamina, que é realmente a comercializada. Ela já apresenta, então, esse nitrogênio quaternário, o que a torna mais parecida ainda com a acetilcolina. É tirada de uma outra planta chamada Datura stramonium, também conhecida popularmente como trombeteira. Deve ter no jardim de muita gente aí, nem sabe, né? Então, esses dentes antagonistas muscarínicos, né? Análogos são totalmente ionizados, né? Então eles vão ter diversos tipos aqui. Aqui, um outro aqui muito comum usado é o ipatrópium, né? Usado como broncodilatador e antiasmático. Então os menininhos chegam agora nessa época do ano lá chiando, aí tem que fazer
nebulização com hipatrópico, é broncodilatador. Por quê? Ele bloqueia a atividade muscarínica lá no pulmão, então diminui a secreção brônquica e promove relaxamento da musculatura brônquica. Então a criança vai ter uma broncodilatação e o pulmão vai ficar um pouco mais sequinho, mais fácil de trocar oxigênio. Né? Análogos totalmente ionizados, tá? Os análogos incapazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, esses aqui, ó, eles não conseguem passar a barreira hematoencefálica. A mesma coisa aqui, né? Esse aqui já vai ter uma dificuldade maior de passar a barreira hematoencefálica do que essa forma de cá. Tá? Aqui, ó, é o brometo, né? O brometo aqui, é o brometo de N-butilscopolamina. Bacana. Nenhum efeito do sistema nervoso central é observado para esses fármacos. Para esses daqui, não. Esses já tem, né? Tanto é que usado como droga da verdade. Beleza? Aqui mais alguns exemplos, né? O grupo farmacofórico, então, envolve o éster, né? Envolve a amina e o anel aromático, nesse caso aqui, né? Esses aqui já são estruturalmente simplificados. Né? Aqui outros exemplos. Né? Vocês lembram lá dos antistamínicos, que eu tinha antistamínicos da classe das piperazinas, né? Então tem aqui também piperazinas, e muitos desses fármacos acabam tendo alguma atividade histamínica, né? Aqui, ó, o fármaco utilizado no mal de Parkinson. Mal de Parkinson, para quem não faz aula comigo na outra disciplina de FISFAR, no mal de Parkinson, o que acontece? É um desequilíbrio nos níveis de dopamina e acetilcolina. Então, diminui a quantidade de dopamina e, consequentemente, ocorre um sobreestímulo colinérgico. Então, eu uso esses fármacos aqui para poder bloquear a atividade colinérgica e reequilibrar. Né? Então, tem alguns aqui que são empregados. Então, a relação estrutura-atividade, né? O grupo amino terciário é melhor, né? Ou um quaternário. Né? A terciária ela é melhor para ser absorvida e distribuída. A quaternária é que vai fazer realmente melhor efeito. Então, são duas coisas pensadas. Né? Os anéis aromáticos no grupo R. Né? O éster tem que estar presente. Né? O grupo alquil R, esses outros grupos todos, aqui, o grupo acil, o anel aromático, né? Nos grupos R, nessas ramificações contendo anéis, eles vão tornar esses fármacos mais estáveis na sua ligação com o receptor. Tá? Aqui é só mostrando isso, né? A amina terciária, os tipos em relação à estrutura e atividade. Não vou me estender nisso daqui não, depois a gente olha, né? Então, dos agonistas e dos antagonistas, comparando um com o outro. É o amônio quaternário que provoca efeito, o amônio terciário ou quaternário. Esses dois, gente, ó, independente. Isso aqui é o responsável pelo efeito propriamente dito? Não. Né? Eu tenho ele aqui também no antagonista. Mas, sem dúvida nenhuma, esse daqui é fundamental para que esse fármaco permaneça ligado no receptor. Tá? Então, que ele encontra ligação com o receptor. E assim vai. Né? Agora, o grupo aromático aqui são importantes aí, em forma de T ou em forma de Y. Vamos mostrar o que é isso. Aqui, ó, é então o sítio de ligação da acetilcolina. Entretanto, eu tenho aqui, ó, áreas vizinhas onde os antagonistas conseguem se ligar. Bom, eles se ligando aqui, e às vezes até penetrando nessa estrutura, por causa da similaridade química com a acetilcolina, eles impedem, eles ficam muito mais estáveis e impedem que a acetilcolina se ligue. Ok? Então, aqui ó, um exemplo, né? Mostrando então os grupos aromáticos, como a gente tinha dito, ocupando aqui a forma de T, né? Aqui a ligação do receptor, continua as mesmas ligações, só que nesse caso, né, eu impedi a aproximação da acetilcolina. Esse fármaco não tem efeito, mas ele impede que a acetilcolina se ligue. Então, é um típico antagonista. Beleza, turma? Voltemos aqui, né? Vamos compartilhar a tela aqui no final, só para a gente ver aí os presentes. Bacana. Beleza, então, pessoal. Então, boa noite, bom descanso.